que é Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é o tema mais complexo da doutrina espírita. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que eu tenho certeza que 100% dos espíritas que estudam, começam a estudar, sabem de cabeça a resposta dessa questão, mas é a questão mais difícil do Livro dos Espíritos, mais difícil da humanidade mesmo. E não sou eu que estou falando isso, não. Quem fala isso para a gente são os espíritos. Na questão número 10 do Livro dos Espíritos, questão número 10, número 11, número 12, essas questões em que Kardec pergunta, né, se o homem ele vai entender a natureza de Deus, e os espíritos dizem que não. Nós ainda somos nós somos crianças espirituais, né? Nós não temos capacidade de entendermos que é Deus. Nós temos uma leve fração, uma leve ideia do que seja, mas nós não temos capacidade ainda de entendermos o que é Deus. Então, tamanha a complexibilidade desse assunto, tamanha a dimensão de Deus que nós ainda não conseguimos entender. Aí, quer dizer, então o que eu estou fazendo aqui, né? Abusado eu, né? Vou justamente falar da questão mais difícil que os espíritas traz para a gente, os espíritos traz para a gente. Mas eu vou fazer uma abordagem muito simples, muito sutil, mas sobre um único ponto do que seria Deus. Mas nós podemos ver Deus de diversas maneiras. Tem a parte poética de Deus. A parte poética do que é Deus é lindíssimo, né? A parte romântica. E eu vou começar, inclusive, trazendo um poema sobre a parte filosófica de Deus para nós escutarmos. É o poema chamado Deus, que Eurípides Barçanufo nos deixou. Esse poema belíssimo. Então, é a visão espírita, filosófica, poética de Deus. Eu queria que vocês prestassem muita atenção no áudio, o que Eurípides nos traz sobre Deus. Então, vamos lá. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos,
na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Realmente belíssimo, né? Como até a Luciana colocou, é um poema belíssimo. É a visão de Deus no ponto de vista filosófico. Agora, nós vamos falar de Deus do ponto de vista um pouco mais científico. E a informação que eu trago é de 0,00001% do que é Deus. Então, deixa eu subir aqui o meu PowerPoint, já que eu estou na direção técnica também. Eu tenho uma notícia boa, a Nízia acabou de chegar, tá? A Nízia chegou, já está aqui embaixo já, se preparando. Então, no final, nós teremos a música da Nízia. Mas vamos lá. Então, está aqui. Palestra pública, na verdade, é um estudo. Que é Deus? Deixa eu tirar a nossa logo. Ok. Então, no Livro dos Espíritos, questão número 1, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem, como eu falei, 100% dos espíritas sabem essa resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sempre que tiver entre parênteses, o entre parênteses é minhas palavras, tá? Então seria Deus causa primeira, mas a tradução correta é causa primária. É desta forma que está no original em francês. Que, aliás, eu deveria ter posto aqui e ter colocado a Selma para ler para a gente essa questão número 1, o original em francês, já que ela fala muito bem o francês. Aí, que Deus é esse? Né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse Deus é o mesmo Deus que Moisés, em Gênesis 1:1, nos traz. Na Bíblia, está lá. Moisés, no livro Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. É o mesmo Deus. Seria o Deus de Abraão, o Deus dos hebreus, é o Deus que o hebreu trouxe na sua mente, né? Do tempo de Capela, que Deus é único, é um único Deus. Então, é o mesmo Deus
que os espíritos nos falam que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é o mesmo Deus que está na Bíblia, que Moisés nos traz em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, em Gênesis 1:26, e é aqui que nós vamos estudar o que é Deus, nós temos: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, como entender isso? Se Deus não tem forma, né? Deus não tem forma, Deus é um espírito. Como o homem é a semelhança de Deus? E diversas outras denominações religiosas, por falta de estudo, de esclarecimento, eles acham que Deus tem a mesma forma física que nós temos, porque em Gênesis 1:26 está escrito que Deus façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós vamos interpretar isso de uma maneira oposta. No próprio Livro dos Espíritos, no próprio Livro dos Espíritos, nós temos, na questão 88, Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem: para vós, quer dizer, para nós, né? Os espíritos falam: para vós, não. Para nós, sim. Quer dizer, para a gente, não tem, mas para eles até tem. Então, vamos entender isso de maneira oposta. Em vez de nós irmos, nós voltaremos. Ao invés de tentar entender que é Deus, vamos entender o que somos nós, o que nós somos. Então, há no homem 3 coisas, tá? Então, vamos analisar primeiro a gente, vamos analisar nós. Quais são as 3 coisas que nós temos, que nós somos? Né? E no Livro dos Espíritos está realmente assim, tá? Ele nos chama de coisas, né? Há no homem 3 coisas. Então, é o corpo, entre parênteses, corpo físico, ali, minhas palavras. Então, nós temos o corpo físico, a matéria, né? A matéria que veio do pó e que ao pó retornará. A matéria que está condenada a morrer uma única vez. Ela nasce, se alimenta da terra, morre e volta para a terra. Vai ser adubo de planta, pode ser comida de peixe, ou pode virar cinza. Mas esse corpo físico que nós temos, que os espíritos dizem que nós temos e que realmente nós temos, ele, físico, nasceu e vai morrer. Tem data de validade. Nós temos a alma, ou ser imaterial, que é o espírito. Então, nós temos no nosso corpo físico, nós temos a alma, que a alma é o espírito encarnado. Então, como nós estamos encarnados, nós temos a alma, que é o ser imaterial ligado ao espírito. Seria o nosso perispírito, ok? E nós temos o laço que une a alma ao corpo físico. Na verdade, aí sim que é o perispírito, tá? Então, o perispírito, ele é o laço que une o corpo físico à nossa alma, a esse ser imaterial, que é o espírito. Isso está no Livro dos Espíritos, na introdução número 6. Então, se você pegar o Livro dos Espíritos e falar em introdução número 6, você vai encontrar justamente essa discriminação que os espíritos dão
sobre nós, sobre a gente, sobre o corpo físico, material, a alma ou ser imaterial, que é o espírito, e o perispírito, que é o ser que une a alma ao corpo físico. Aí fecha. Isso somos nós. Então agora vamos fazer uma análise para entendermos que seria Deus baseado nessa informação que nós temos. Porque, como eu falei, se Deus criou o homem à sua semelhança, nós temos que entender o que é o homem para entender como é Deus. Então nós temos lá, no universo, há três coisas. Quais são as três coisas que nós temos no universo? Nós temos a matéria bruta, as estrelas, os planetas, os cometas, os asteroides, a matéria densa, né? Quem comprova isso? A nossa ciência. Então, nós não temos dúvida nenhuma que no universo tem a matéria bruta, né? O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. À noite, nós vemos diversas estrelas no firmamento. Existem duas maneiras, duas formas muito boas de nós vermos as estrelas. Uma é indo a um planetário, né? Eu tive o prazer já de ir ao planetário da Gávea. E lá eles têm recursos de tirar aquela poluição luminosa que tem ao redor ali da Gávea. Nós podemos ver a imensidão do universo, as estrelas belíssimas. A outra é ir num local que não tenha iluminação, um local afastado dos centros urbanos, local sem luz. Então você vê assim, numa noite de lua cheia ou pouca luz, você vê a imensidão do universo, a quantidade de estrelas, bilhões e bilhões de estrelas, de galáxias que nós temos no nosso universo. Essa é a parte material. O que nós temos? Nós temos também o fluido cósmico universal. Falar do fluido cósmico universal dá uma palestra. Só esse item número 2 dá para a gente fazer, nem uma palestra, dá para fazermos um seminário, tá? Então nós temos o fluido cósmico universal, maiores informações, Livro dos Espíritos, questão 36. Na questão 36, nós entenderemos o que é o fluido cósmico universal. Ele está em todo o universo. Aonde você imaginar, dentro da nossa galáxia, onde você pensar que existe o vácuo, não existe vácuo, vácuo não existe. Ali está presente o fluido cósmico universal, que sofre algumas modificações conforme o local que ele esteja. Por exemplo, o fluido cósmico universal em volta do nosso planeta, em volta do planeta Terra, ele é um fluido cósmico bem denso, porque o nosso perispírito ele é criado a partir do fluido cósmico universal. E por nós estarmos ainda num planeta de provas e expiações, num planeta altamente denso, o nosso perispírito também é bem denso. Mas se tu for para outras esferas mais evoluídas, ali próximo nós teremos um fluido cósmico universal mais sutil, onde vai dar origem a perispíritos mais sutis. E onde você, entre um mundo e outro, onde você pensa que existe o vácuo, não tem vácuo. Ali também tem o fluido cósmico universal, que o nome está dizendo, ele é universal, está em todo o universo, está em todo o cósmico, né? Segundo o Haroldo, eu tenho feito uma maratona de palestra do Haroldo, a matéria bruta é a condensação do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, quando ele se condensa, ele cria a matéria bruta, que é os planetas, os sóis, as estrelas, e sucessivamente. Então, segundo Haroldo,
condensação do fluido cósmico vem a criar a matéria bruta. Porque o fluido cósmico universal está ligado a Deus. Tá? E o terceiro, que é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele está em todo o universo. O Deus não é um Deus planetário, ou um Deus de uma religião ou de outra religião. Não é o meu Deus ou o teu Deus, é o nosso Deus, é o Deus único, é o Deus de todas as religiões, é o Deus do nosso planeta, é o Deus da nossa galáxia, é o Deus do nosso universo, é o Deus do nosso cósmico. O Espírito de Deus está em todo o lugar que você possa imaginar, nessa imensidão que é o nosso universo, que é o universo sem fim. O homem ainda não descobriu onde o universo começa e onde o universo termina. Ele é infinito. E Deus é infinito na sua grandeza. Tá? Então, essa é a correlação que nós fazemos entre o universo, a grandeza de Deus, que está atrelada ao fluido cósmico universal, por sua vez, circunda toda a matéria bruta do universo, tá? As três coisas, ao homem. Deixa eu voltar aqui. Ao homem, ao corpo físico, a alma ou ser imaterial, o espírito, e o laço que une o homem, o corpo físico, ao seu espírito, que é o perispírito. Então, essas três coisas que o homem tem são as mesmas três coisas do universo de Deus. Essa é a correlação da imagem e semelhança de Deus, para nós entendermos por que nós somos a semelhança de Deus. Ok? Dando prosseguimento, como eu falei para a Selma, vai ser um estudo bem rápido, nós temos aqui um textozinho bem interessante da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Deus não está limitado à humanidade. Como eu falei, ó, Deus não é de uma religião ou de um local, ou só da humanidade, dos seres humanos. Deus é universal, tá? Então, Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra ou à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. Deus se estende pelo cosmos e o mantém. O universo organizado e ordenado, Deus cósmico, a imensidão de Deus. Para a doutrina espírita, o universo é estruturado. As coisas não ocorreram ao acaso, viu? O acaso não existe. Leia Kardec. O acaso não existe. Em tudo há a causalidade, a inteligibilidade, significado padrão de Deus. Para o Espiritismo, é a inteligência suprema. Belíssimo esse texto. Aqui nós temos os atributos de Deus. Cada atributo de Deus dá também uma palestra. Não dá para nós nos pegarmos em cada um. Mas, ó, Deus é eterno. Que é eterno? Sempre existiu e sempre existirá. Diferente de nós. Nós fomos criados. A partir da nossa criação, nós nos tornamos imortais. Imortal é diferente de eterno. Nós somos imortais. Nós não morreremos nunca. Deus é eterno, porque sempre existiu e sempre existirá. Deus é imutável. Eu adoro essa palavra imutável.
Deus é tão inteligência, inteligência das inteligências, que ele não muda nada. Ele só cria, e cria numa perfeição que nada faz com que ele mude. Então, Deus é imutável, ele não muda uma vírgula de nada, porque não existe a necessidade, porque tudo que ele cria é perfeito, acontece na sua perfeição. Deus é imaterial, como nós vimos o Espírito de Deus, que está atrelado ao fluido cósmico universal, que envolve todo o universo físico infinito, tá? Ele é imaterial, como eu li lá na questão do Livro dos Espíritos. Apesar que para nós, não para ele sim, mas Deus está em todo o universo. Então, Deus ele é imaterial. Ele é único. É um único Deus. Não existe o meu Deus ou o teu Deus, o Deus da religião A, o Deus da religião B, o Deus do planeta Terra, o Deus da nossa galáxia ou da galáxia vizinha. Não. Deus ele é único em todo o cósmico, em todo o universo, em toda a sua grandeza. É um único Deus. Deus é onipotente, onisciente. Deus tudo sabe, tudo vê. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, porque o fluido cósmico envolve todo o nosso corpo, envolve desde o átomo mais simples do universo, que é o hidrogênio, que representa 75% do universo. O hidrogênio, que é o átomo mais simples do universo, ele representa 75% de toda a matéria física que conhecemos. Então, do micro ao macro, o fluido cósmico, ele envolve tudo. Deus está atrelado ao fluido cósmico, então ele sabe lá até a quantidade de voltas que um elétron dá em torno do seu núcleo de hidrogênio. Então, Deus é onisciente, tudo ele sabe, tudo ele vê, porque ele está presente em tudo. E Deus é soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. Deixa eu parar um minutinho, deixa eu ouvir aqui o que a Luciana está falando. Deus que é muito difícil, a partir do nosso trabalho, conhecimento, imaginar Deus. Não tem como. Não tem como mesmo. Tá? Então, esses são os atributos de Deus. Vamos ver o que mais eu coloquei aqui. Aqui eu vou ter que dar uma parada, porque é um pouco mais complexo e não é um achismo meu. Eu separei aqui do meu lado uma banqueta com alguns livros. Deixa eu aumentar aqui a minha tela para nós vermos. Esse aqui vai ser o último. Eu tenho aqui algumas Bíblias, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, Bíblia. Eu tenho aqui uma outra Bíblia, é a minha de uso. Eu tenho aqui o Evangelho do Haroldo, que é o que eu mais leio. Eu tenho aqui um curso que eu fiz sobre a Bíblia numa igreja evangélica de teologia bíblica. Esse livro aqui ele traz o resumo de todos os livros. E eu tenho aqui 2 livros que me fascinam, que é Analisando as Traduções Bíblicas, do Severino. Esse aqui é sensacional. E o último do Severino,
que é o Evangelho e o Cristianismo primitivo. O Evangelho e o Cristianismo primitivo. E esse aqui no Evangelho e o Cristianismo primitivo, o Severino nos traz no capítulo 2, Jesus, luz do mundo, tá? Que, inclusive, esse livro foi me apresentado pelo Alfredo Luiz numa palestra que ele fez aqui na SEIB, fez uma live aqui na SEIB, justamente falando de Jesus, a luz do mundo, aonde ele fala mais demoradamente a esse respeito, tá? Então, é baseado no Evangelho primitivo que nós vamos entender a diferença de Deus com o D maiúsculo e o Deus com D minúsculo, deveria ser com o D minúsculo, que está na Bíblia, apesar de lá estar com D maiúsculo. Então, nós vamos entender isso. Deixa eu ver aqui. Voltar para cá. Então, vamos lá. Elohim, Javé ou Iavé, ou Jeová, Deus e Deus. A representação é a mesma. Então, segundo o Severino Celestino, Elohim é Deus com letra maiúscula, que é o Deus da criação. Então, Elohim é o Deus da criação, é o Deus que cria, tá? Que é o mesmo Deus, como eu coloquei lá no começo, do princípio criou Deus a terra. Gênesis 1:1. É o mesmo Deus, Elohim. É o Deus que nós estávamos falando até agora. Que é o Deus do Livro dos Espíritos, questão 1, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse é Deus. É o Deus da criação. É o Deus cósmico. É o Deus universal. E Javé, Iavé ou Jeová é Jesus, segundo Severino, ou falange de Jesus, ou Espírito da Verdade, como você queira entender. Então, sempre que você se deparar com Javé, Iavé ou Jeová, não é Deus, é Jesus, ou sua falange. Ele aparece na Bíblia quando ele diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Quem está falando aí não é Deus, é o Javé, é Iavé. Pode ser Jesus, pode ser um espírito da falange de Jesus, pode ser o espírito da verdade. Tá? Moisés, quando sobe ao Monte Sinai, que tem ali, inclusive, o primeiro ato, a primeira psicografia, né? O primeiro grande ato psicográfico. A primeira pirografia é a escrita através do fogo. Piro, fogo, grafia, estudo, letras, né? Pirografia é as letras através do fogo, impressa onde? Na pedra. E quem fez essa impressão? Com certeza os espíritos superiores. Moisés traz que aquilo ali é Deus. Moisés não tinha aquele conhecimento, então ele diz que é Deus, ele bota Deus na Bíblia com o D maiúsculo, mas na verdade é um Deus com D minúsculo, porque é um espírito. Nada contra Jesus, não, pelo amor de Deus, é o que nós temos de modelo e guia, né? Kardec pergunta aos espíritos o que nós temos de mais importante, de mais evoluído, que Deus nos deu para nós seguirmos. E os espíritos respondem: Jesus.
é a questão mais curta, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus, ele é o nosso modelo e guia. Quando da formação da Terra há 4,5 bilhões de anos, Jesus e Yahvé estava com Deus, Elohim, acompanhando a formação do nosso planeta. Então, um espírito elevadíssimo, de muitíssima luz, de muitíssima hierarquia, um Cristo, mas não é Deus. Tá? Mas não é Deus. Então, sempre que nós nos depararmos a Deus disse, ou Deus falou, ou eu ouvi a voz de Deus, não tenha dúvida que ali na tradução onde entra Deus, deveria ser um Deus com D minúsculo e é de um espírito de muita hierarquia que nós estamos falando. Tá? Segundo Severino, pode ser o próprio Jesus, e nós não podemos ter dúvida que Jesus teria essa humildade de se tornar presente em vós, porque Jesus encarnou entre os homens, né? Só lembrando que Jesus não reencarnou, Jesus encarnou, foi a primeira encarnação no planeta. Jesus teve diversas reencarnações no orbe de onde ele veio, no orbe de origem, mas aqui no planeta Terra ele só teve uma, que é uma encarnação. Então, se Jesus esteve na Terra, encarnou, passou por tudo que passou, ele não falou, ele não mandou que fossem lá falar no nome dele, não. Ele veio pessoalmente. Tu acha que ele não se faria presente em vós, em fenômenos? Então, Jesus é humilde o suficiente para tornar-se presente. Então, sempre que se deparar na Bíblia com o Jesus, com Deus falou, Deus disse, né? Não é Deus, é um Deus com D minúsculo e é Javé, Yahvé ou Jeová. E como está lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz que Jesus, olha lá, Javé, presidiu junto a Deus, Elohim, a formação da Terra. Então, esse texto, dessa maneira que eu formatei, ele fica bem claro nós entendermos, né? Que A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz que Jesus, Javé, entre parênteses, presidiu junto a Deus, Elohim, a formação da Terra. E me parece, inclusive, que Elohim, segundo o Haroldo, ele está até no plural, porque, na verdade, foi uma pleia de anjos siderais, tá? Que, junto a Deus Criador, formou o nosso planeta. Aí é um pouco mais complexo, nós não vamos entrar nesse detalhe. Quem quiser saber mais sobre essa passagem, adquira o livro O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, vai no capítulo Jesus, a Luz do Mundo, ou procura aqui no canal da SEIP a palestra do Alfredo Luiz, que ele traz durante 40 minutos justamente esse slide que eu coloquei aqui. Jesus é o que temos de mais concreto até para recordar. A Luciana está colocando. Eu não consigo interagir com o chat. Eu li alguma coisa, a Neuza botou alguma coisa, mas é isso. Nós temos uma palestra de 45 minutos do Alfredo só falando sobre essa passagem de Elohim e de Yahvé. Para continuarmos no assunto Deus, nós vamos partir agora para uma música. Tá? Eu separei aqui uma música do nosso coral. Eu ia, antes de começar o estudo, eu ia ver junto com a Nízia, até essa música parece que quem está ao teclado é a Angelina, tem um som de violino e tem a voz da Nízia também.
Deixa eu trazer essa música para gente, que essa música nos traz o abstrato, o Deus abstrato. E eu tenho certeza que vocês vão reconhecer a letra. Acho que todos vão reconhecer a letra, mas prestem muita atenção na letra dessa música. Lindíssimo, né? Então é isso. Quando você quiser falar com Deus, simplesmente fale. Deus te ouve em qualquer lugar, qualquer ponto que você esteja. Fale, pense, eleve o seu pensamento. Deus é Pai. E para finalizar aqui, eu trouxe aqui, essa bolinha azul aqui, é um átomo de hidrogênio, ele tem só um elétron e o núcleo é o átomo mais simples do universo que o homem conhece, é o átomo de hidrogênio, que é o mais abundante em todo o universo, e que ele está presente em 75% do universo que nós conhecemos, que o homem não consegue determinar o começo, o meio e o fim. O universo é imenso. Então, esse é
o Deus que nós conhecemos, a parte física que nós vemos, o fluido cósmico universal que está em todos os lugares e o Espírito de Deus indo aonde nós nem imaginamos. Nós não temos capacidade de entender que é Deus, tamanha a grandeza de Deus. E que a paz de Deus esteja conosco, hoje, agora e para toda a eternidade. Quem fala muito isso é o Éder, como eu convivo muito com o Éder, eu acabo decorando, que eu fico com fone no ouvido, e ele faz sempre a prece final, e é sempre esse finalzinho. Então, deixa eu descer.